Hoje é sobre a segunda parte de estudo dos gases. Aquela partezinha que a gente fala sobre mistura gasosa, densidade gasosa e efusão e difusão gasosa. Tá bom? Então lembrar que na aula anterior a gente falou muito em equação de Clapeyron, né? Onde a gente trabalhou pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante de Avogadro, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Nesse caso aí, você tem aquela formulinha, né? Por você nunca rezei tanto. Essa fórmula vai ser fundamental para o nosso desenvolvimento das questões de misturas, de densidades e também da lei da efusão e difusão de um gás, mais conhecida como lei de Gram. Beleza? Então vamos para cá, segunda parte de gases, de estudo dos gases. A gente vai falar aqui tópico, acredito eu que seja... Vamos começar com o tópico 1, tá? Misturas ou mistura também chamada de difusão gasosa. A mistura ou difusão gasosa de um processo, ela requer o princípio da quantidade de mols existentes em um sistema. Seja ele um sistema fechado, seja ele um sistema aberto. Quando se trata desse tipo de mistura, se o sistema ele for fechado, a gente vai trabalhar nesse esquema aqui, ó. Preste atenção. Vamos supor que eu tenha dois recipientes. Pessoal? Gente, deu uma travada aqui, tá? Mas eu vou retornar, tá bom? Ainda bem que foi no começo. Tá? Vou dar uma retornada aqui para vocês. Beleza? Não sei o que aconteceu aqui não, mas deu certo agora. Eu vou retornar. Avisa lá no grupo, por favor, quem puder avisar. Tá? Que deu um problema aqui técnico, acho que foi na internet, mas aí consequentemente voltou. Eu olhei aqui pelo sistema do computador, por isso foi bom colocar aqui. Eu vou desativar agora, tá? Prontinho, agora... Então vamos lá, né, gente? Vou começar com vocês hoje na segunda parte de estudo dos gases, que é a parte de mistura gasosa, e densidade e efusão e difusão gasosa, mais conhecida como lei de Gram. Tá? Então aqui, para a gente começar a comentar um pouquinho sobre mistura gasosa ou difusão gasosa, a gente vai ter que lembrar daquele princípio da equação de um gás ideal, mais conhecida como a equação de Clapeyron, né? Cuja fórmula diz por você, ó, PV, nunca rezei tanto, PV/NRT, né? Equação de um gás ideal ou equação de Clapeyron. Tá? Então, nesse caso, eu peguei aqui dois recipientes. O recipiente aqui que eu vou chamar de recipiente 1 e esse segundo recipiente eu vou chamar de recipiente 2. Aqui nesse sistema existe uma certa quantidade de volume gasoso, existe uma certa pressão de volume gasoso e existe uma certa temperatura de volume gasoso, que eu vou expressar aqui através de P de 1, de V de 1 e de T de 1, além de existir uma certa quantidade de mols em um sistema gasoso que eu vou chamar de N de 1. Nesse segundo recipiente, a mesma coisa. Vai existir um volume aqui interno. E que esse volume interno eu vou chamar aqui, ó, de V de 2, a pressão que eu vou chamar P de 2 e a temperatura T de 2. E um certo número de mols que eu vou chamar de N de 2.
Consequentemente, como se trata de uma mistura, então eu vou misturar aqui o recipiente 1 com o recipiente 2. Ao misturar esses dois recipientes aqui, eu vou colocar esses gases, eles vão estar contidos em um recipiente só, onde, na realidade, esse recipiente aqui passa a ser o recipiente total do sistema gasoso. É como se eu interligasse, só mostrando para vocês aqui como funciona. É como se eu interligasse aqueles balões em si e tem umas válvulas no meio, interligadas por cada balão. E naquelas válvulas eu faço a abertura dela. Aí o que é que acontece? Os gases, eles se misturam. Quando os gases se misturam, automaticamente eu vou ter uma pressão total, um volume total e uma temperatura total também do sistema. Então, nesse caso aqui, ó, essa mistura vai me relacionar aqui uma temperatura que eu vou chamar, um sistema que eu vou chamar de T. Tá? Esse sistema T vai indicar a pressão total, vai indicar o volume total, vai indicar o número de mols total e vai indicar uma temperatura total. Portanto, galera, lembra que mistura gasosa é o número total dos gases é a soma dos números de mols parciais de cada gás no sistema. O número de mols ele sempre vai ser variável, ele nunca será constante em um sistema onde apresenta uma mistura gasosa. Assim como a pressão pode ser constante, o volume pode ser constante, a temperatura pode ser constante. A única coisa que vai variar dentro de um sistema gasoso é o número de mols desse sistema. Portanto, nós podemos definir aqui, ó, que se eu isolar aqui, ó, o N, se eu isolasse o N, por exemplo, nessa fórmula aqui, isolando o N, nós teríamos P vezes V sobre R vezes T. Então, você teria isso aqui, ó, N igual a P vezes V sobre R vezes T no sistema. Aí eu vou substituir aqui, ó, vou ter N1 vai ser igual a P1 vezes V1 sobre R vezes T1. N2, que seria igual a P2 vezes V2 sobre R vezes T2. E o N aqui seria PT vezes VT sobre R vezes TT. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Uma simples substituição, tá? Número de mols total vai ser PT vezes VT sobre R vezes TT. Número de mols de 1 do sistema 1 vai ser P1 vezes V1 sobre R vezes T1. Mais o número de mols do sistema 2 vai ser P2 vezes V2 sobre R vezes T2. O que é que eu vou fazer aqui? Aplicar uma lei da matemática chamada de evidência, né? Eu vou colocar o R, como se trata de uma constante, em evidência para que eu possa cortar exatamente esse R do sistema. Então, colocando R em evidência, eu vou ter 1 sobre R vezes PT, VT sobre TT. Igual, nesse caso, eu vou colocar aqui 1 sobre R em evidência, vai ficar P1 vezes V1 sobre T1, mais P2 vezes V2 sobre T2. Isso tudo multiplicado por 1 sobre R. Aí agora eu venho aqui, ó, passa a faca nesse e passa a faca nesse, ó. Agora sim eu posso cortar porque a matemática vai me permitir, né, fazer a cortada. Daí então chegamos à conclusão que a pressão total de um gás vezes o volume total desse gás sobre a temperatura total dele é igual à pressão dele vezes o volume sobre a temperatura mais a pressão do segundo balão vezes o volume do segundo balão sobre a temperatura do segundo balão. Se tiver o terceiro balão, se tiver o quarto balão, você sempre vai somando no sistema. Aí você pode me perguntar onde se utiliza
esse processo aqui, esse processo gasoso. Questões com que tem interligações de balões, ó. Então, se eu chego aqui para você e coloco interligado aqui nesse sistema 3 balõezinhos, ó. Tá? Aí aqui eu faço a interligação de cada um dentro do sistema e eu coloco uma válvula separando um do outro. Tá aí. Aqui eu vou ter no sistema, desculpe, 3 atmosferas de pressão. Aqui vou chamar de vácuo. E aqui eu vou chamar de nova atmosfera de pressão. O sistema, cada balão desse tem um volume de 1 litro. E lembrar que o sistema, a temperatura dele será constante. Tá? Sua temperatura será constante. Mas aqui em cima eu vou colocar a válvula A e vou determinar essa segunda válvula de válvula B. O que é que ele vai perguntar na questão em relação a essas interligações de balões? Ele vai perguntar assim, ó. Após a abertura das válvulas A e B, qual será a pressão total do sistema? Qual será a pressão total do sistema? Ah, então você vem aqui e faz a aplicação direta da fórmula, essa fórmula que vocês deduziram, só que aqui no processo eu tenho quantos balões? 3 balõezinhos interligados. Então, nesse caso aqui eu vou ter, ó, P total vezes V total sobre T total é igual a P de 1 vezes V de 1 sobre T de 1 mais P de 2 vezes V de 2 sobre T de 2 mais o P de 3 vezes o V de 3 sobre o T de 3. Tá aí. Como a temperatura do sistema é constante, né, a gente pode fazer até o mesmo esquema que eu fiz aqui, mas aqui eu não vou fazer, eu já vou cortar logo direto. Então vai sobrar aqui que a pressão total do sistema é o que ele quer saber, vezes quem será o volume total do sistema. O volume total do sistema é a soma do volume de cada balão. Então eu tenho 1 litro aqui, 1 litro aqui e 1 litro aqui. Então eu tenho quantos litros no sistema? 3 litros. Igual a pressão do balão 1 vale 3 atm, vezes o volume do balão 1, que é 1 litro. Mais o sistema está no vácuo. Então, como o sistema está no vácuo, automaticamente não vai existir o quê? Pressão. Então, automaticamente, a pressão aqui é 0. Então, 0 vezes 1 vai dar 0. E aqui você tem, ó, 9 de pressão vezes 1 de volume. Portanto, a pressão total do sistema, quando você calcular, vai dar 12 dividido por 3, que vai dar 4 atmosferas. É isso que ele quer saber lá na questão. Tá? No sistemazinho, que ele quer saber quanto vai dar exatamente a pressão total do sistema após as aberturas dessas válvulas A e B. Tá? Então se liga nessa dica de questões envolvendo interligações de balões. Também podemos ver, mas a temperatura será constante em todas as interligações de balões? Não. Nesse caso aqui que eu coloquei, a temperatura ela foi constante. Mas tem casos que ela não é constante e, consequentemente, você vai ter que calcular essa temperatura na escala Kelvin. Lembrando que temperatura gasosa a gente não calcula na escala Celsius. Bom, vamos para cá.
O segundo tópico de mistura gasosa está relacionado à parte de pressão parcial e volume parcial de um gás. Tá? Então a gente vai colocar aqui tópico 1.1, que é a mistura gasosa, uma pressão parcial, e o tópico 1.2, que é a volume parcial. Então vamos colocar aqui a pressão parcial, mais conhecida por lei de Dalton. Se ele perguntar lá dentro da parte de mistura gasosa, a lei de Dalton, ela expressa, tá, um sistema gasoso em que você vai ter uma pressão parcial. Uma mistura gasosa é essa pressão parcial. Quando a pressão é parcial de um gás, significa dizer que a pressão total dele é a soma das pressões parciais desse gás. E que o volume total vai ser igual ao volume parcial desses gases. Assim, o número de mols total do sistema vai ser o somatório do número de mols do gás. Aí você também pode me perguntar, é a temperatura. Como os gases eles se encontram em um recipiente só, a temperatura do recipiente será a mesma, tá? Então, vamos fazer a relação aqui, ó. Eu vou pegar apenas dois gases, vou fazer uma relação entre os dois gases. Um gás 1 e um gás total, tá? Durante o sistema. Então, fazendo a relação aqui de um gás 1 com o gás total, nós vamos ter... Quem vai ser o gás 1? O gás 1 vai ser a pressão de 1 vezes o volume de 1, igual ao número de mols de 1 vezes R vezes a temperatura de 1, dividido. Quem vai ser o gás total? Vai ser a pressão total vezes o volume total, igual ao número de mols total vezes R vezes a temperatura total. Nesse caso aqui, ó, como o sistema apresenta um volume constante, então V de 1 eu vou cortar com V total e o R eu vou cortar com R, né? Afinal de contas, o R é a constante universal dos gases do sistema. E também a temperatura, né? A temperatura aqui automaticamente ela é constante também, tá? Não coloquei não, mas T de 1 vai ser igual a T total. Por os gases estarem se encontrando no mesmo ambiente, mesmo sistema. Portanto, a gente vai ter que P de 1 sobre P total é igual a N de 1 sobre N total. Quem vai ser N de 1 sobre N total? Vai ser a fração de 1. Tá? Eu vou chamar isso aqui, como trata-se de uma fração de gases, eu vou chamar isso aqui de fração molar de um gás. Fração molar do gás. Tá? Essa fração é a relação do número de mols desse gás. Portanto, eu vou ter que P de 1 sobre P total é igual a X de 1. Logo, se eu fizer meio pelos extremos aqui, ó, a pressão total vai ser igual a fração molar, aliás, a pressão de 1, fazendo meio pelos extremos, a pressão de 1 vai ser igual a fração molar do gás vezes a pressão total do sistema. Tá aí. Então, essa é a fórmula aplicada a um sistema gasoso em que apresenta uma pressão parcial. Tá? Não se esquece disso não. Pressão parcial é igual à fração do gás vezes a pressão total dele. Isso serve também para o volume parcial de um gás. O volume parcial de um gás. Quando o volume for parcial, a lei que se trabalha vai ser a lei de Amagat. E utilizando os mesmos princípios, os mesmos requisitos, automaticamente, em vez do volume ser constante, ele vai aqui variar e a pressão aqui, como está variando, ela passa a ser o quê? Constante. Então, por isso eu disse fica fácil, porque se você sabe da fórmula da pressão parcial, o volume parcial, você só vai trocar o P pelo V.
Então, nesse caso aqui, você teria, ó, V de 1 é igual a X de 1 vezes o V total. Isso aqui seria a fórmula de uma mistura gasosa a volume parcial. Tá? Desse jeitinho aí. Então, lá na questão, ele vai referir a número de mols. Você vai ter que lembrar, mais uma vez, que número de mols é massa sobre quem? Sobre massa molar. Lembra que essa massa aqui ela é expressa em gramas. Essa massa ela é em gramas e a massa molar ela é gramas por mol. Tá? Ela é gramas por mol. Então não esquece disso, gente. É muito importante você lembrar, tá, ok? Dentro de mistura ou densidade ou difusão gasosa, queremos dizer, nós temos apenas isso daqui, tá, ok? Vamos para o segundo ponto, que é exatamente a densidade de um gás. Densidade gasosa. Pessoal, em relação à densidade gasosa, a densidade de um gás ela pode se encontrar de duas maneiras. Ela pode se encontrar uma densidade de forma absoluta e uma densidade de forma relativa. Primeiro a gente vai trabalhar aqui a densidade absoluta de um gás. Veja só, para a gente determinar aqui a densidade absoluta de um gás, nós vamos precisar lembrar novamente daquela equaçãozinha de Clapeyron, né? Aquela equação que diz, ó, por você, nunca rezei tanto, PV/NRT. Quando a gente abrir aqui o Nzinho, ó, a gente vai ter P vezes V igual, quem é N? Massa sobre quem? Massa molar vezes R vezes T. Depois que a gente fizer isso daqui, eu vou fazer a inversão do volume com a massa molar do gás. Tá? Quando eu fizer essa inversão, eu vou ter que pressão vezes essa massa molar vem para o lugar do volume é igual a massa sobre quem? Sobre o volume. Vezes R vezes T. Quem vai ser M sobre V? M sobre V, eu vou chamar isso de densidade de um gás. Então, nesse caso, a pressão vezes massa molar é igual a densidade vezes R vezes T. Isolando a densidade, nós vamos ter que a pressão vezes a massa molar do gás vai ser dividido por R vezes a temperatura. Então, galera, isso daqui é a densidade absoluta de um gás. A densidade absoluta depende da pressão, do peso do gás, né, que é a massa molar do gás, da constante universal dos gases e da temperatura em Kelvin. Lembrar que a unidade de medida segue aquele mesmo princípio, né, de densidade, que é gramas por litro, que é a unidade padrão de densidade. Tá? Existe também o cálculo da densidade nas CNTP, ou seja, o cálculo da densidade nas condições normais de temperatura e pressão. Então, quando a gente for calcular aqui a densidade nas CNTP, nós temos. Vamos lembrar que na CNTP, a pressão de um gás de um sistema é 1 atmosfera. A constante universal dos gases vai ser 0,082 atm vezes litro, vezes mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1. E a temperatura do gás ela é expressa em 0 graus Celsius.
que corresponde a 273 o quê? Kelvin no sistema. Tá? Então, se eu substituir isso daqui, ó, densidade nas CNTP é igual a pressão vezes a massa molar do gás sobre R vezes T. Só é substituir. Então, a densidade nas CNTP vai ser quanto é a pressão de um gás? 1 vezes a massa molar dele sobre a constante universal dos gases, que é 0,082 vezes exatamente 273. Quando você fizer isso daqui, ó, 0,082 vezes 273, você vai encontrar que a densidade nas CNTP de um gás vai ser igual a massa molar sobre 22,4. Muita gente se questiona, né, de onde vem esses 22,4, mas vem exatamente daqui, dessa multiplicação da constante vezes a temperatura do sistema gasoso. Tá? Então, quando falou em densidade nas CNTP, automaticamente você associa a massa, o peso do gás, você vai dividir por 22,4, né, que é a unidade padrão de volume. Beleza? Vamos para cá. Consequentemente, se a gente tem aqui a densidade absoluta de um gás, a gente também vai ter a densidade relativa do gás. Tá? Ó, densidade relativa do gás. Eu posso fazer uma relação das densidades. Tá? Nesse caso aqui, ó, fazendo a relação da densidade do gás 1 com o gás T, ou gás 2, vamos botar gás 2. Então, nesse caso, eu teria a densidade de 1 em relação à densidade de quem? De 2. Quem vai ser a densidade de 1? Vai ser a massa molar do gás 1 sobre 22,4. Então, a densidade de 1 vai ser a massa molar do gás 1 sobre 22,4. Dividido. Quem vai ser a densidade de 2? Vai ser a massa molar do gás 2 sobre 22,4. Aí aqui a gente pega e corta 22,4 com 22,4. Quando eu fizer isso, a densidade relativa de um gás vai ser igual à massa molar do gás, a relação das massas molares. Então, quanto mais pesado for um gás, mais denso ele vai ser. Tá? Mais denso ele vai ser. Às vezes você pode ficar se questionando, mas por que naqueles aniversários, se eu encher uma bexiga com gás hélio, se eu soltar ela vai embora, e se eu encher uma bexiga normal, com a eliminação do gás carbônico, essa bexiga em si ela não sai do chão. Posso dar um chute nela, ela sobe, mas ela o quê? Desce. Porque o gás carbônico é um gás mais pesado do que o gás hélio em relação ao peso do ar. Tá? Então veja só, isso é uma dica bastante importante, porque os livros, quando você ilustra a parte de densidade gasosa, eles gostam sempre de perguntar essas questões. Qual gás vai ser mais pesado? Qual gás que vai subir? Qual gás que vai descer no sistema? Então, ó, por isso aqueles balões em si, né, que a gente vê aqueles passeios de balões, eles utilizam gás leve, combustível leve, para que ele possa o quê? Subir na atmosfera. Vejamos aqui, ó. Isso é como se fosse uma observação, tá, gente? As observações, lembre que são sempre bem-vindas no nosso estudo, né? Então, o peso do ar, a primeira coisa que você tem que calcular é o peso do ar atmosférico. O ar atmosférico, ele é composto de 78% do ar é de nitrogênio, 21% é de oxigênio
e 1% são dos demais gases. Nós respiramos mais nitrogênio do que oxigênio, né? Óbvio, evidente. Aí vejamos o seguinte aqui, gente, ó. Quando a gente calcula isso daqui, depois eu mostro para vocês, quando a gente tiver um tempinho, quando a gente for calcular isso daqui, eu vou ter que o peso do ar, a massa do ar, vai passar a ser 28,96 gramas por mol. Esse é o peso do ar. Por isso, quando tu pega uma bexiga que contém gás hélio, quando tu pegar uma bexiga que tiver gás hélio e uma bexiga que tiver gás carbônico, a bexiga que contém o gás hélio, ela vai subir, e a bexiga que contém o gás carbônico, ele vai descer. Isso é fácil de explicar. Você vai pegar o peso do hélio, a massa molar do hélio é 4 gramas por mol, e o peso do gás carbônico, como a gente sabe tirar, né, pessoal? Massa de um gás. A massa do carbono é 12 e a do oxigênio é 16. Só que é 16 vezes 2, que dá quanto? 32. Então, 32 mais 12 vai dar quanto? 44. Então, aqui você vai ter 44 gramas por mol. Então, fica nítido você entender o motivo pelo qual, né? Vai de acordo com o peso do ar atmosférico. Então, se o ar pesa 28,96, uma bexiga que tiver gás hélio, que no caso pesa 4 gramas, ela vai embora. Você vai deixar, vai chegar a uma certa altura que a pressão ela não vai aguentar, ele estoura. E aqui a mesma coisa acontece com o CO2. Só que o CO2 ele é um gás bastante pesado em relação ao peso do ar atmosférico. Por isso, quando você enche uma bexiga com gás carbônico, ela nunca sobe, ela vai permanecer ali paradinha no cantinho dela, porque o peso dela se torna maior do que o peso do ar atmosférico, tá? Aí acontece também nos sistemas em que, por exemplo, você vai fazer um aniversário e automaticamente você começa a encher as bexigas, né? Só que esse aniversário começa a demorar, né? Tem uma demora maior para iniciar. Aí o que é que acontece com as bexigas? Elas começam a secar. O que é que acontece nesse processo? Nesse processo eu vou ter um escapamento de gás. Quando se tem um escapamento de gás, automaticamente eu vou ter um processo que eu vou falar para vocês agora, que é a lei de Gram, que é a lei da efusão gasosa. Tá? Efusão significa dizer passagem de um gás por um pequeno orifício. E difusão é exatamente a mistura desses gases no sistema. Tá? Então veja só como funciona aqui. Ó. Processo da lei de Gram. Ó, quando se trata aqui, o terceiro e último tópico, né, fala sobre a questão da efusão ou difusão gasosa. Nesse caso aqui, gente, como eu falei para vocês, efusão é uma passagem de um gás por um pequeno orifício. Quando esses gases se misturam, você tem um processo de difusão, tá? Então veja só, vamos supor que dentro de um ambiente desse como esse, você tenha dois gases. Vou chamar de gás A e vou chamar de gás B. Como esses dois gases eles se encontram no mesmo ambiente, automaticamente a temperatura do gás A vai ser igual à temperatura do gás B. Então, T de A se torna igual a T de B. Como o gás A vai se misturar com o gás B num processo que nós chamamos de difusão gasosa, significa dizer que a energia cinética do gás A
é a mesma energia cinética do gás B. Por quê? Porque eles vão ter a mesma energia de colisão. Eles estão no mesmo ambiente, eles estão na mesma temperatura, então eles vão ter o mesmo índice de colisão. Então a energia cinética do gás A se torna igual à energia cinética do gás B. Energia cinética do gás A é massa de A vezes a velocidade de A ao quadrado sobre 2, né? Lembrando mais uma vez para vocês que a energia cinética é a energia das colisões, né? Isso dos movimentos que nós chamamos. Igual, energia cinética do gás B vai ser a massa de B vezes a velocidade de B ao quadrado sobre quanto? Sobre 2. E daí então eu vou cortar, ó, 2 com 2, tá? E vai sobrar aqui para mim, ó, que a massa de A vezes a velocidade do gás A ao quadrado é igual a massa de B vezes a velocidade de B ao quadrado. Vou passar velocidade para um lado e massa para o outro. Ou seja, a massa de A vai passar dividindo a massa de B e a velocidade de B vai passar dividindo a velocidade de A. Portanto, eu vou ter que V de A ao quadrado sobre V de B ao quadrado é igual a massa de B sobre quem? Sobre a massa de A. Tá? Consequentemente, tirando esses dois aqui, ó, a gente pode finalizar aqui dizendo que a velocidade de A em relação a B vai ser igual a raiz quadrada da massa de B em relação à massa de quem? De A. Por isso, concluímos que quanto mais pesado for um gás, menor será o quê? A sua velocidade. Eles são inversamente proporcionais, aplicando-se a lei de Gram. Tá? Aplicando-se a lei de Gram. Ah, então se a gente tem gás hélio e a gente tem gás carbônico, qual vai ter maior velocidade? O gás hélio. Consequentemente, né? Por quê? Porque ele tem menor massa. Então, quanto menor a massa dele, maior a velocidade desse gás. Maior a velocidade de quê? De escapamento. Porque já que a gente está falando em efusão, né? Gasosa, automaticamente ele vai escapar de forma mais rápida, por ser um gás bastante leve. Por isso você pode ver que aquelas bexigazinhas que contêm um gás hélio, elas têm um encaixe. Você não fecha ela na mão em si, como você fecha uma bexiga quando você enche com gás carbônico. Porque por ele ser um gás bastante leve, o poder de facilidade que ele tem de sair da bexiga é maior. Tá? Às vezes a gente fica se questionando porque naqueles balões tem aquelas hastezinhas, né, que seguram com gás hélio, nos balões normais não se bota aquela haste. Por um dos motivos é esse daí, o escapamento de um gás. E para finalizarmos, é a questão também que você vai ter que lembrar que a relação das massas, elas também podem ser substituídas por densidades. Então, nós podemos dizer também que velocidade do gás A sobre a velocidade do gás B é igual a raiz quadrada da densidade de B em relação à densidade de quem? De A. Tá? Porque a gente já viu que a relação das densidades é a relação das massas molares. Tá bom, gente? Então, nesse caso, a gente finaliza gases com vocês. Vimos todo o estudo de gases. As questões do Enem que podem vir a cair, a gente vai comentar mais na frente por vocês. Tá? E vou aqui me despedindo de vocês.